Ó Senhor Jesus, amém, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar do sábado do alimento diário. E o ler com oração está em Gálatas, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ó Senhor Jesus, o título do sábado é O caminho para reconectar o homem a Deus. O Criador tem total direito sobre nós, suas criaturas. Apesar de o Criador ter direito sobre a criatura, o governo humano não aceita isso e quer libertar-se desse laço e soltar-se das algemas. O ser humano não quer nenhuma ligação com Deus. Foi debaixo desse princípio que Nimrod fundou o governo humano. No tempo do fim, o governo do homem estará sob o domínio do anticristo e do falso profeta. Eles farão com que todos os governantes e seus exércitos marchem contra Deus na última batalha em Armagedon. A motivação, desde o início, é libertar-se de uma vez por todas do laço que vincula a criatura ao Criador. Ó Senhor Jesus! O mundo caminha cada vez mais para a negação de Deus. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que fez foi levantar um altar e invocar o nome do Senhor. Contudo, anos depois, com Nimrod, a humanidade não queria mais invocar o nome do Senhor, e sim exaltar o próprio nome e declarar sua independência de Deus. Mesmo com essa situação caótica, Deus não desistiu de sua vontade eterna. Ao ver a situação da humanidade, o Senhor chamou Abraão, que se tornou justo por meio da fé. A fé é o meio pelo qual o homem se reconecta a Deus. Abraão foi um homem de fé, e dele Deus gerou o povo de Israel. Leiamos. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. O texto bíblico continua: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. No entanto, antes que chegasse a fé, Deus guardou o povo de Israel sob a tutela da lei. O povo de Israel ficou guardado debaixo da tutela da lei durante um tempo, mas o que Deus realmente queria era começar uma nova era por meio de Cristo, em que o homem se reconectaria a Deus mediante a fé. Até que o tempo se cumpriu e, em meio ao caos, rebeldia, independência e fúria contra Deus por parte do governo humano, Cristo veio como homem para reconectar-nos a Deus. Ó Senhor Jesus! A reconexão ocorreu quando Jesus Cristo se encarnou, morreu na cruz e realizou a redenção por nós, perdoando nossos pecados. Essa redenção tornou-se eterna, pois Jesus ofereceu-se a Deus pelo Espírito eterno. Foi por essa causa que Deus nos recebeu e fomos reconectados a Ele pela fé. Realizada a redenção de Cristo, a reconexão com Deus tornou-se extremamente simples. Basta ao homem crer. Paulo disse em Romanos: Que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Em Tessalônica, Paulo não pregou outra coisa senão a palavra da fé. Essa palavra é uma pessoa viva. Pela palavra recebemos a fé e nos reconectamos a Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessamos com a boca para todos ouvirem e saberem, até mesmo os principados e potestades, os anjos rebeldes e os demônios,
que não estamos mais desconectados de Deus. Antes, por meio de Jesus, nosso cabeça, nosso centro, fomos reconectados a Deus. É por essa razão que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Além de confessar com a boca audivelmente, é necessário também crer com o coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É importante crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, pois quando Jesus morreu na cruz para nossa redenção, Deus não o deixou na morte, mas o ressuscitou e o gerou como filho primogênito. Jesus é o primeiro ser humano a se tornar filho de Deus. Com sua ressurreição, ele abriu a porta para que os homens também se tornassem filhos de Deus. Aleluia! Hoje, cada vez que invocamos o nome do Senhor, experimentamos suas riquezas, pois estamos reconectados a Ele. Louvado seja o Senhor! Pergunta: de maneira prática, como o homem pode reconectar-se a Deus? Amém, queridos irmãos, aleluia, né? Senhor Jesus. E respondendo a pergunta, né, do alimento diário de hoje, né? Senhor Jesus, a gente viu, né, na leitura que o Senhor Jesus, ele encarnou-se, né? Morreu e realizou a redenção por cada um de nós. Louvado seja o Senhor. E essa redenção, nós vimos que ele realizou essa redenção pelo Espírito Eterno. Por isso que essa redenção, amados, ela é eterna. Louvado seja o Senhor. E quando cremos nessa obra maravilhosa, realizada pelo Senhor por cada um de nós, louvado seja o Senhor, eu e você nos reconectamos. Senhor Jesus, e hoje o Senhor deixou incumbência para cada um de nós, que é justamente pregarmos o Evangelho para as pessoas. Para quê? Para que elas venham a crer e sejam também reconectadas. Senhor Jesus, a gente sabe, amados, que as pessoas também, como nós antes, estavam desconectadas de Deus. Mas quando um dia que foi pregado o Evangelho para mim e para você, graças ao Senhor, nós viemos a crer e nos reconectamos com Deus novamente. Por isso que as pessoas também merecem receber essa palavra. Por isso que Deus tem nos incumbido, amém? Por isso que eu e você temos a incumbência de levar até as pessoas esse Evangelho. Senhor Jesus. E claro, né? Essa palavra da fé, oh, aleluia, né? Essa palavra da fé que pregamos, amado, é o que vai levar as pessoas a crer no Senhor. Elas vão receber essa fé no seu espírito. Por isso, amados, eu e você temos essa incumbência de pregarmos o Evangelho, amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E claro, né? Quando pregamos o Evangelho e levamos as pessoas a confessar com a boca e crer com o coração, amados, elas estão salvas. Elas foram reconectadas com Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso, amados, louvado seja o Senhor por essa incumbência maravilhosa que eu e você recebemos do Senhor, amém? Aleluia! Nesse sábado que você possa pregar o Evangelho, né? E possa reconectar as pessoas com Deus. Aleluia! Senhor Jesus, que redenção maravilhosa!